Vai precisar acender a luz de novo, de verdade, gente. Tá ruim de eu ler aqui. Por favor, Silvinha. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. E vai ter que deixar aceso, viu, Silvia? Beleza? Obrigado. Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Está aqui só o slide aqui com o texto e o tema de hoje. E eu vou colocar os pontos à medida que a gente for falando sobre a palavra. Esse é o nosso tema, a procura da felicidade. Essa palavra felicidade é algo que toca nos nossos corações. Às vezes a gente não sabe definir muito bem o que é felicidade, se é a mesma coisa que alegria, se esse negócio de felicidade envolve apenas alguns momentos, ou é uma coisa que dura por mais tempo, se depende das coisas de fora, se está dentro do coração. A gente tem umas dúvidas, em relação a essa palavra, a esse estado, mas o fato é que todo ser humano está à procura da felicidade. Todo ser humano, quando olha para essa palavra, os olhos brilham, E às vezes a gente pensa, mas eu não sou feliz, ou eu sou feliz, e a gente enumera algumas questões, e a gente vai ver na palavra de Deus, de acordo com o olhar bíblico, o que é felicidade. O que é felicidade. E quero terminar o mês assim, o mês de março, falando sobre isso, para que você entenda bem o que é isso, faça os ajustes na sua vida e busque a verdadeira felicidade, aquilo que de fato é aquilo que Deus projetou para nós. Mas vamos ao texto, Mateus capítulo 13, versículo 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Só esses versículos, ok? Vamos orar mais uma vez? Oramos pelas crianças e adolescentes, vamos orar por nós adultos, Para que o Senhor fale aos nossos corações, a gente termine bem esse mês de março e comece o mês de abril melhor ainda, se Deus quiser. Independente das lutas, porque eu sei que você tem as suas lutas, como eu tenho, mas é possível ser feliz com Cristo. É possível, nós vamos ver isso na palavra de Deus. Então vamos orar a Deus. Muito obrigado mais uma vez por esse domingo, obrigado por estar em nosso meio. Nós estamos aqui desde o início, oferecendo ao Senhor a nossa gratidão, nosso louvor, as nossas orações, e nesse momento também as nossas mentes, para que o Senhor esteja falando conosco, nosso espírito, que o Senhor ministre nos nossos corações e nos ajude a encontrar, Pai, esse tesouro, nos ajude a encontrar o Senhor no meio da nossa caminhada e a vivermos, ó Deus, de forma que agrada o Teu coração, que alegra o Teu coração, que manifesta, ó Deus, de fato, gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas. Pai, eu conto com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua ajuda agora na hora da ministração também, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, procurei no dicionário, o que é a tal da felicidade? Quem já viu o Wikipédia? Se você for lá no Wikipédia, vai dizer o seguinte, que a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformadas em emoções e sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Uau! Felicidade é tudo isso, de acordo com o dicionário. A felicidade também tem o significado de bem-estar espiritual, segundo o dicionário, e paz interior. Então o dicionário diz isso. E também o dicionário diz que existem várias abordagens em relação à felicidade. Então, de acordo com as religiões, de acordo com a psicologia, de acordo com a filosofia, então as várias áreas de conhecimento humano retratam a felicidade de determinadas formas, ok? E religiosos e filósofos sempre se dedicaram a tentar definir a natureza da felicidade
e qual o tipo de comportamento ou estilo de vida que leva à felicidade. E aí, há um tempo atrás, fizeram uma pesquisa perguntando às pessoas, então entrevistaram várias pessoas e perguntaram para elas: o que é ser feliz para você? Diga um ponto. E as pessoas foram falando de algumas coisas que para elas tem a ver com felicidade. Então, algumas pessoas disseram assim: felicidade para mim é a capacidade de me adaptar a novas situações. Quem consegue se adaptar às novas situações é feliz. Alguns disseram isso. Outros disseram o seguinte: felicidade é riqueza nos relacionamentos. É ter amigos, é ter família, é poder estar junto com pessoas, é fazer parte de uma igreja, enfim, riqueza nos relacionamentos. Outros disseram o seguinte: a ausência de problemas, difícil essa, né? A ausência de problemas ou conseguir enfrentar os problemas com a ajuda de outros. Também amigos, parentes, né? Então, pessoas felizes são pessoas que passam por problemas, mas não ficam desamparadas. Sempre tem amigos próximos, pessoas queridas, amadas que estão juntas. Outros disseram que felicidade é não superdimensionar as suas falhas e erros. Aquela questão de rir dos meus erros, sabe? Não levar tão a sério as minhas falhas. Alguns disseram isso. Outros disseram que felicidade é pertencer a um grupo. Outros disseram que felicidade é gostar daquilo que possui, estar contente com o que tem. E outros disseram que felicidade é independência pessoal. Foram as respostas principais. E a pergunta é: onde está Deus aqui? Praticamente ninguém disse felicidade é ter Deus no coração. Ninguém. Pessoas falaram de várias questões aqui, talvez até algumas, né? Não de forma explícita, mas implícita ali, Deus estaria ali, né, nos bastidores, mas não aparece tanto essa questão de Deus, ok? Bom, ainda aqui na minha introdução, eu queria citar duas frases de pessoas que tentaram definir a felicidade. Uma delas é um monge vietnamita, budista, um budista, Thich Nhat Hanh, esse é o nome dele. Ele disse assim: não existe um caminho para a felicidade é o caminho, ok? Então esse monge disse o quê? Que a felicidade está no caminho, é um processo, alguma coisa assim. Quem já ouviu falar do Carlos Drummond de Andrade? Escritor brasileiro. Carlos Drummond de Andrade disse o seguinte: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Creio eu que ele estava tentando querer dizer o quê? Olha, a felicidade é algo mais interior. Independente do mundo estar ruindo ao meu redor, a forma mais autêntica de felicidade é ser feliz sem motivo, sem coisas externas às quais eu possa me apoiar. Então o monge budista está dizendo que a felicidade é o caminho, ok? E o escritor brasileiro está dizendo que a felicidade genuína, mais autêntica, é aquela que acontece sem nós termos nenhum tipo de motivo. Então aqui eu imagino que ele esteja pensando em algo mais do interior do ser humano. E aí é o seguinte: nós estamos tentando aqui definir o que é a tal da felicidade, tá? A felicidade é externa, a felicidade é interna, ou a felicidade é um processo? Pensa aí com você. Ou é uma mistura das três coisas? Nenhuma das alternativas anteriores, né? O que é a felicidade? O que diz a sabedoria divina? Então eu vou tentar passar para vocês o que eu entendo, né, sobre o assunto, olhando com as lentes da cosmovisão cristã, olhando com as lentes da Bíblia, de Deus. O que Deus fala sobre isso? Então eu particularmente, saiu aí, se puder colocar para mim, eu vou colocar só os pontos aqui, tá? Para fixar melhor. A felicidade, para mim, para aquilo que eu entendo, é uma procura, mais um processo, mais um final feliz. Ok? Nada aí?
É um processo. Entenderam, né? Já estamos ilustrando a mensagem. É um processo. Mas vamos lá. Bom, o texto está falando do reino dos céus. A princípio não está falando de felicidade. Só que o texto está dizendo que o reino dos céus é como um tesouro que estava escondido e um homem estava à procura e encontrando, percebendo o valor desse tesouro. Dá um enter então para mim que o meu não está, por favor. Percebendo algo de muito valor, ele experimentou uma grande alegria, abriu mão de tudo que ele tinha, vendeu tudo para poder então ficar com esse tesouro de maior valor. Se aqui não funcionar, vocês me ajudam. Tem 2 aí, então vocês vão dando enter, tá bom? Então, a felicidade é um tesouro que está escondido e precisa ser achado. E nós somos como que negociantes de pérolas preciosas. Nós estamos em busca da pérola de grande valor, que aqui, lógico, é o reino de Deus. Mas perceba que ao achar há uma grande alegria, né? Por isso eu estou usando aqui para a questão da felicidade. Então é uma procura. Nós estamos à procura de algo que tenha grande valor, de um tesouro, de uma pérola, né? Daquilo que faça com que os nossos olhos brilhem, de verdade. Nós estamos a essa procura. E alguns encontraram já isso, outros ainda estão perdidos e precisam encontrar. E também é um processo, por quê? Porque essa felicidade, ela é experimentada e ela é vivenciada ao longo da caminhada. À medida que nós vivemos, né, ela é encontrada. Se a gente for lá em Filipenses, vai lá um pouquinho para frente, capítulo 3, o verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: eu quero conhecer a Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 10, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim: o meu tesouro, a minha riqueza, a minha felicidade é conhecer a Cristo, não só na glória, na sua glória, naquilo que Ele pode me oferecer, mas também eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Então a felicidade não exclui os sofrimentos e as provações da vida, ok? Faz parte. A dor faz parte da vida, né? As provações. Mas perceba que Paulo está dizendo que, olha, eu não creio que eu já alcancei tudo, mas eu continuo caminhando em direção ao alvo. Eu vou deixando para trás as coisas que ficaram e avanço para aquelas que estão diante de mim. Então eu creio que a felicidade, encontrar esse tesouro, tem a ver com a caminhada. Tem a ver com a caminhada. Então, tem a ver com a procura e tem a ver com um processo. Um processo, um caminhar, ok? Bom, lá no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, que o Sermão do Monte vai dizer: bem-aventurados, né? Os pobres de espírito, que eles herdarão o reino de Deus. Vai falando várias vezes assim. No original, essa palavra bem-aventurado significa felizes, ok? Felizes são... No original, as bem-aventuranças aparecem no final. Então, no original é mais ou menos assim: os pobres de espírito são os felizes. São aqueles que são felizes. Então, por que eu estou destacando isso? Porque se aparece no final, o que a gente pode concluir é que é um resultado de uma caminhada e de uma atitude. Aqueles que são pobres de espírito, aqueles que são felizes. A felicidade está aparecendo, no caso aqui, no final do processo.
no final do processo, ok? Então, há uma mulher, né, já falecida, esposa do presidente americano Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que ela escreveu uma vez assim, que a felicidade não é um objetivo, ela é um subproduto. Ela não é o objetivo, ela é um subproduto. Então, enquanto nós vivemos, enquanto nós vamos caminhando e tendo algumas atitudes, a felicidade vem como um resultado, como um subproduto, ok? E há um final feliz, de acordo com a Bíblia. Há um alvo a ser alcançado, um prêmio a ser conquistado. E de acordo com o apóstolo Paulo, há uma coroa incorruptível à minha espera. Se nós olharmos lá em Filipenses capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer isso: eu prossigo para o alvo, eu ainda não alcancei, existe um alvo, mas eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É o fim da linha. Também envolve um final feliz, porque envolve uma eternidade feliz. E não apenas uma vida feliz aqui na terra. Tem gente pensando que a felicidade é algo só da terra, portanto passageiro, ou algo baseado apenas nas circunstâncias, portanto passageiro. Mas o que a Bíblia oferece é uma felicidade eterna. É uma vida feliz não só aqui, é uma vida abundante, cheia de propósito, significado, não só aqui, mas para sempre, na eternidade. Então a felicidade bíblica, divina, aponta para o céu, aponta para uma realidade que transcende aquilo que nós conhecemos aqui. Ampliou, não ampliou? A forma de enxergar? No Evangelho de Marcos, Marcos diz no capítulo 8, versículo 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoas que acham que são felizes porque estão ganhando a terra, provavelmente enriquecendo, provavelmente usufruindo de todos os tipos de prazeres carnais, e essas pessoas estão ganhando o mundo inteiro. Conquistas, fama, sucesso, reconhecimento, mas estão o quê? Perdendo a alma. Então percebe que a felicidade, ela transborda, ela vai além daquilo que nós conhecemos aqui. Por isso eu estou usando essa expressão, que a felicidade também é um final feliz. Não adianta eu ter uma caminhada com algumas alegrias, alguns prazeres aqui, e no último dia lá eu terminar mal. É não estar com Cristo, por exemplo, não é? Então ele envolve um final feliz. Então eu estou à procura, e você? Amém. Estamos à procura, estamos na caminhada, estamos prosseguindo, precisamos deixar para trás algumas coisas que podem atrapalhar a nossa felicidade, e estamos com os olhos naquele prêmio, naquela coroa, naquele troféu, naquele lugar, naquela vida eterna. Então nós estamos atrás de uma vida feliz, porque envolve uma eternidade feliz. Também, irmãos, a felicidade, eu creio, mais um enter agora foi, que ela tem mais a ver com o interior do que com coisas exteriores. Tem mais a ver com o interior do que com o exterior. Paulo nos fala isso em Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Paulo vai dizer o quê? Que passou por todo tipo de situação, não é? E Paulo vai dizer que passou necessidade, que teve fartura, que teve que se adaptar em todo e qualquer tipo de situação, e que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. E aí Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então lembra lá das respostas que o pessoal deu na pesquisa? Alguns disseram que felicidade era a capacidade de se adaptar a novas situações. É verdade. Uma pessoa que não consegue se adaptar, não consegue experimentar contentamento quando as circunstâncias externas mudam, não é feliz. Paulo está dizendo: eu aprendi. Então a felicidade tem mais a ver com ser do que com ter coisas, ok? O contentamento, essa felicidade,
é um aprendizado. Ninguém nasce feliz. Aliás, a gente já nasce gritando, chorando, tomando tapa, né? E o médico jogando colírio no olho, abrindo o olho, e aquele negócio, né? Tava lá quentinho, protegido no útero da mãe, agora já chega no mundo, experimentando o medo, né? A mudança, o novo. Então, nós não nascemos contentes. E aqui eu enfatizo novamente o que? É um processo. Tem a ver com o processo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso. Eu aprendi a me adaptar. Quando eu tinha fartura, eu estava feliz. Quando eu estava passando necessidade, eu estava feliz. Se eu tinha roupa para vestir, ok. Se algum dia eu passei frio, ok. Se eu recebi elogio das pessoas porque eu fiz um bom trabalho, ok, estava feliz. Se eu fui perseguido e caluniado, amém, glória a Deus, estou feliz. Tudo posso naquele que me fortalece. Está conseguindo enxergar onde essa felicidade vai parar, né? Estamos caminhando. Então ela é um processo e é um aprendizado e tem muito mais a ver com o interior do que com as coisas que estão ao meu redor. Qual é a palavra-chave aqui nesse segundo ponto? Adaptação. Você se adapta fácil? Ou você tem muita dificuldade de se adaptar com o momento de vida? As coisas mudaram. Não adianta ficar, mas lá no passado era melhor, há 5 anos atrás, porque é isso, a gente fica chorando lá das coisas lá para trás. Paulo fala, eu me esqueço das coisas que ficaram, e eu avanço para o alvo. Irmãos, nós não vivemos de glórias passadas, nós não podemos viver de alegrias e de felicidades passadas. Já foi, já passou, foi um aprendizado para mim. Teve momentos bons, teve momentos de luta, de alegria, de tristeza, mas agora eu preciso avançar, eu preciso prosseguir, não posso parar. E a Bíblia diz que quem se adapta é maduro na fé. Quer ver? Abre em Filipenses capítulo 3, versículo 15. Paulo fala sobre isso. Eu li até o 14, né? Filipenses capítulo 3, verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então Paulo vem com todo esse discurso, né, que está prosseguindo para o alvo, e ele diz, olha, quem é maduro tem que pensar dessa forma. Então a felicidade também passa por uma mudança de mente, de mentalidade, de maneira, de forma de enxergar a vida, ok? Terceiro, a felicidade é uma troca inteligente. É uma troca inteligente, e eu vou explicar o que é isso. Então eu estou caminhando na vida, e eu estou vivendo meus dias alegres, tristes, lutas e glórias e tal, e um dia, e eu estou na busca, né? Eu estou na procura, você na procura, na caminhada, tá? Olhando para o alvo, e um dia eu encontro algo de muito valor. E eu olho para minhas coisinhas e diz assim, eu achava que isso tinha valor, mas eu encontrei uma pérola de maior valor. Eu encontrei um campo de maior valor, que é o que o texto está dizendo aqui. Eu encontrei um tesouro que eu não enxergava, estava escondido. Então eu vou ficar quietinho, não vou contar para ninguém, vou vender tudo que eu tenho, eu vou comprar esse pedaço de terra aqui, porque por baixo aqui tem petróleo, por baixo aqui tem pedras preciosas. Então, tem a ver com encontrar um outro reino. Tem a ver com vender tudo para adquirir algo melhor, de mais valor. Por isso eu estou dizendo que é uma troca inteligente. O escritor aqui, Mateus, diz no versículo 44, tendo encontrado, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, saber escolher o que é melhor é deixar para trás o que tem menos valor. Nós estamos falando de prioridades. Quem experimenta o reino dos céus, quem experimenta Deus, e eu vou chegar nisso, sabe o que tem valor.
Não se contenta mais com algo inferior, algo superficial, algo enganoso. Não se contenta mais. Por isso o escritor está dizendo isso. Olha, não é nem tanto uma questão de renúncia, de sacrifício, é uma questão de inteligência. Pessoas inteligentes, quando encontram um tesouro de maior valor, abandonam o outro. Abandonam o outro. Mas nós, às vezes, ficamos apegados a uma felicidade mofada, que já era dependente, uma felicidade que depende de circunstâncias externas, que depende do meu humor, que depende se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu tenho saúde ou não tenho saúde. Então a gente fica preso nesse tipo de felicidade, enquanto embaixo dos nossos pés tem uma pedra preciosa gigante, ali embaixo. Só que eu vou precisar cavar, eu vou precisar procurar. E quando eu encontro, é difícil, irmãos, falar tchau. Tchau, felicidade antiga. Até hoje eu achava que era isso. Mas agora que eu experimentei o reino dos céus, eu vendo tudo e eu fico com isso. Não é uma questão de inteligência, irmãos? Isso daí tem a ver com conversão. Pense na tua conversão. Não foi assim? Não chegou um ponto que a tua ficha caiu e o Espírito Santo te convenceu e você disse assim: meu Deus, isso é melhor. Essa proposta é melhor, esse reino é melhor, esse estilo de vida, isso que eu estou ouvindo é melhor, eu fico com isso, eu me agarro a isso. E eu, como o apóstolo Paulo diz, o restante para mim é como refúgio, é como esterco, eu perco tudo por amor a Cristo, por amor a esse reino. É uma questão de inteligência. Então tem pessoas que ainda estão insistindo numa felicidade que não é felicidade, de verdade, não é. É fake, é engano, né? E então assim, seja inteligente, faça a troca de uma vez por todas. Não fique, não, eu quero, não quero, vou, não vou, né? A gente fica assim muitas vezes e oscila. Uma outra coisa também que a Bíblia diz, que a felicidade não está longe de nós. Ufa, glória a Deus. A gente acha às vezes que a felicidade é encontrar o pote de ouro lá no final do arco-íris, né? A felicidade é encontrar lá no último dia Jesus. O reino dos céus é o dia que eu morrer e for para o céu. Aí é a felicidade. Aqui eu não tenho direito a nenhum tipo de felicidade. Só que não é o que a Bíblia diz. Lá em Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, Lucas diz assim: certa vez Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus, os religiosos, sobre quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Está perto, irmãos. Porque quando a gente lê esse texto aqui, que é o texto básico que eu estou usando, dá a impressão assim: então eu vou ter que ser um Indiana Jones. Você vê que eu estou velho, né? Ainda bem que os adolescentes já foram embora, porque eles nem sabem o que é Indiana Jones. Eu vou ter que ser um caçador de tesouros, e eu vou ter que sair desbravando o mundo. Quem sabe eu vou encontrar lá longe lá o tesouro. Não! Quando os fariseus perguntaram para Jesus: esse reino dos céus que você está dizendo que é um tesouro, que é maravilhoso, que é como uma pedra, aonde ele está? Jesus falou: ele não vem de modo visível. Ninguém vai dizer ele está lá, ou está aqui, ou acolá. Jesus, o reino de Deus está entre vocês, e numa outra versão fala, está dentro de vocês. Então já é possível experimentar essa felicidade aqui e agora. Então quando Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância, lógico que nós estamos falando do céu também, é óbvio. Mas será que não dá para experimentar um pouco dessa vida abundante, dessa felicidade aqui? Dá. O reino já foi inaugurado, já é uma realidade entre nós. O que nós vivemos aqui como igreja, né, o que você vive no seu dia a dia com Cristo, já é um antegozo, já é uma preparação para algo maior, lógico, para uma plenitude que ainda a gente não conhece, mas já dá para viver algo aqui, que é muito melhor do que o que o mundo oferece. Muito melhor. Muito melhor. Por isso faça a troca de uma vez por todas. Faça a troca inteligente, eu abandono. Como diz aquela música, né? Eu queimo as minhas carroças, né? Eu abandono tudo para trás o que foi, as coisas que me faziam achar que isso que era ser feliz, e agora eu abraço o reino dos céus.
Então não tem a ver com o meu estado de humor, porque o nosso estado de humor muda, certo? Mas com algo que é implantado dentro de nós. É feito um implante dentro de nós. Não é um sonho distante, mas é uma realidade possível hoje. Quem crê? Amém. Amém? Você tem vivido isso? Tem experimentado essa felicidade? É hoje. É hoje. Ok? Então não está longe de nós. Está mais perto do que a gente imagina. Muito mais perto. E também eu digo que a felicidade é conhecer uma pessoa. Agora nós chegamos onde eu queria chegar, no alvo. Felicidade, irmãos, é conhecer Jesus. Essa é a felicidade. Esse é o tesouro escondido, né? Mais do que encontrar o reino dos céus, mais precioso é encontrar o rei do reino, o Senhor do reino. Isso é maior, isso é mais precioso. E aqui eu estou falando não de conhecer apenas de ouvir falar, mas eu estou falando de andar junto, de experimentar, não é? É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, conhecimento, prestígio, né, situação financeira estável, seja o que for, Paulo está dizendo, eu passei a considerar como perda, por causa de quem, irmão? De uma pessoa, por causa de Cristo. E Paulo diz, mais do que tudo isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não tem nada melhor, mais supremo, mais sublime do que conhecer a Jesus Cristo. Tanto nas alegrias como nos sofrimentos. Nós queremos a glória, nós queremos a ressurreição. Só que para eu ressuscitar com Cristo, para eu participar da glória, eu preciso também abraçar os sofrimentos. Só que como a felicidade tem muito mais a ver com o meu interior do que com o exterior, que venham as circunstâncias. Se tem muito mais a ver com paz interior do que com o meu humor, que venham as pedradas, as provas, as tribulações, porque tem muito mais a ver com uma pessoa, com um reino celestial e com algo que foi implantado dentro de mim, não está fora, não está fora. E à medida que as coisas do lado de fora mudam, eu me adapto. É muito bom. Quem não quer isso, gente? Já pensou essa capacidade? Em todos os momentos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu estou alegre, tudo posso em Jesus. Senhor, muito obrigado que eu estou alegre. Hoje eu estou triste. Senhor, eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu estou triste, mas eu continuo com o Senhor. Eu continuo apegado com o Senhor. Eu continuo buscando ao Senhor. Então, essa felicidade, de acordo com a Bíblia, tem a ver com aliança, com amor, com intimidade com o próprio Deus. Tem a ver com compromisso, com uma entrega genuína do coração a Deus. E nós temos fugido disso. Falou a palavra compromisso, até arrepia. Falou de aliança, 2 passos para trás. Falou de entrega, só que a Bíblia nos ensina que eu só consigo alcançar algo se eu perder algo. Então, para eu ter Cristo, eu preciso me entregar a Ele. Para eu ter a vida de Cristo, eu preciso perder a minha vida. Para eu ter a felicidade do reino dos céus, eu preciso abrir mão da felicidade que o mundo oferece. De novo, é uma troca. Uma troca inteligente. Então eu afirmo hoje aqui, irmãos, não existe felicidade plena e verdadeira fora da pessoa de Jesus Cristo. Não existe. É fake, é maquiagem. Sai com água e sabão. Ok? Não existe felicidade plena e verdadeira sem a vivência dos princípios e valores dessa pessoa, de Cristo e do seu reino. Não existe, não existe. A pessoa pode estar sorrindo, pode estar postando uma foto bonita nas mídias,
né? Você olha para a pessoa, sente até aquela inveja santa, né? Se é que existe isso, não existe. Mas você olha e fala, meu Deus, essa pessoa parece que a vida dela, a família dela é a mais feliz do mundo. Você não sabe o que está acontecendo. Os pastores às vezes sabem, né? Porque a gente tem acesso. Sabe, gente, todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, as circunstâncias mudam, as tempestades vêm, isso daí acontece. A felicidade não pode depender disso, senão ela é muito frágil. A felicidade que Deus nos oferece, ela é duradoura, ela é sólida, ela permanece, não é algo que fica oscilando, né? Estou feliz, hoje eu não estou, hoje eu sou não, amanhã eu já não sou, né? Não oscila, porque está onde? Na rocha. A felicidade verdadeira está fincada na rocha que é Jesus Cristo. Os pés estão ali. Então, pensando e voltando nas frases lá para trás, não é? Lembra lá do monge budista? O que ele diz? Não existe um caminho para a felicidade. Ele disse isso. A felicidade é o caminho. Ok, foi o que ele disse, não foi? Olha o que Jesus disse. Ah, é? Então a felicidade é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a felicidade é o caminho, Jesus é o caminho. Se a felicidade é a porta, Jesus é a porta. Se a felicidade é o céu, Jesus é o Senhor do céu. Se a felicidade é o reino dos céus, Ele é o Rei do reino. Se a felicidade é a verdadeira alegria, Ele é a verdadeira alegria. Felicidade é ter paz, pastor. Ele é o príncipe da paz. Tem para onde fugir? Não tem para onde fugir, irmãos. É Ele, tudo é para Ele, tudo diz respeito a Ele. Então, tem que cair a nossa ficha. Nós temos que parar assim de ficar oscilando. Percebe? Quando nós oscilamos demais, está faltando maturidade. Às vezes a gente ouve isso tudo, olha para isso e diz assim, ok, entendi aqui que Jesus é a verdadeira felicidade, que o reino dos céus é o verdadeiro tesouro. Só aqui eu entendi. Só que se eu não andar com Ele, se eu não converso com Ele, se eu não leio a palavra de Deus, eu não me esforço para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, se eu não tenho vida de oração, se eu, nada disso, vai ser uma teoria para mim. É só bonito. É uma frase bonita. Ficou aquela frase bonita no meu coração, na minha mente, mas eu não consigo experimentar. Veja que a vida cristã não é uma teoria, não é uma ideia, né? O cristianismo não é uma filosofia, não é um bom argumento. O cristianismo é uma pessoa, é andar com essa pessoa, é viver para essa pessoa, é se entregar para essa pessoa, é ter uma aliança com ela. Isso é o cristianismo. As outras coisas para nós, irmãos, se a gente vai se reunir aqui, se vai ser numa chácara, se eu orei no meu quarto, se eu vim aqui na quinta e orei, essas coisas mudam, se adaptam. Se vai ter luz, não vai, se a sequência do louvor. Nós estamos de olho em Cristo. Ele é o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que eu estou pregando aqui, eu olho para o relógio. E eu olho o relógio e eu imagino assim, Jesus, como se Jesus fosse o relógio. Ele está ali. É para lá que eu olho. É para lá. É para frente. É para frente que nós vamos. Vocês já viram algum relógio ficar voltando o tempo? Né, os ponteiros começarem a voltar. Então, 8h25 agora. Só vai para frente, irmãos. Então, aquilo que está te embaraçando e te prendendo, entrega isso a Cristo. Senhor, talvez eu não esteja feliz porque eu só fico pensando no passado. Parece que eu estou carregando uma bola de ferro no pé, porque eu fico só olhando lá. Sabe aquele saudosismo que enferma? Prejudicial. Uma coisa é a gente olhar para trás e aprender, como o apóstolo Paulo com certeza aprendeu muito com as coisas que ele passou, mas usar tudo isso como combustível para avançar. E avançar, e conquistar, e continuar crescendo, e continuar amadurecendo, e continuar conhecendo mais a Cristo. Nós nem temos tempo, na verdade, para ficar olhando para trás. Para ficar perdendo tempo, como a gente canta aqui, com ressentimentos. A pessoa fez isso, aquilo. Sua vida está passando, minha vida está passando, rápido. Rápido, muito rápido. Então vamos andar para frente, irmãos, em direção à felicidade?
Vamos fazer esse combinado? Amém. Vou olhar para Jesus. Estou terminando o mês de março. Entendi que a felicidade é uma mistura de tudo isso daqui. Vamos correr para frente. Vamos avançar. O cronômetro já foi, né? Minha vida está correndo. Está correndo. E não dá mais para ficar chorando aquilo que passou. Então quero te convidar a ficar em pé e a gente olhando para isso daqui, ó. Agora pode apagar a luz, por favor, Silvia, que aí vai ficar mais fácil a pessoa enxergar. Continua procurando, continua cavando, que você vai encontrar. Quem busca, acha, não é? A Bíblia diz que quem bate a porta, abre. Continua procurando. Não fuja do processo. Né? Continue com seus olhos fixos lá adiante. Talvez você precise ainda fazer a troca. Você não fez a troca, não vai ser feliz nunca. Faça a troca. Entrega a tua vida para Jesus de uma vez por todas. Para de, porque isso, porque aquilo, né? Você que tem entendido a palavra de Deus, a gente tem falado isso com os adolescentes, entendeu o Evangelho, entende? Entregou a vida a Cristo? Entreguei. Quer seguir por esse caminho? Quero. Ok. Qual que é o próximo batismo? Tal dia. Vamos? Mas adultos fazem isso também. Entendeu o Evangelho? Por que você fica parado e dando passos para trás? Né? Então, avancemos. Está pertinho de você. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está perto. Está perto. Não está lá no fim do arco-íris, né? Está aqui, ó. Está perto. E Ele está aqui. Amém. Você crê que Ele está aqui? Amém. A felicidade está aqui. Nós não estamos enxergando, mas a felicidade está aqui. Presente em nosso meio. Porque nós estamos reunidos em nome dEle. O reino já está aqui. Amém. Já está entre nós. Então eu queria que você orasse. Não sei como você chegou aqui. E perceba que o texto que nós lemos, eles experimentaram uma grande alegria. Felicidade caminha junto com a alegria. Crente não pode estar toda hora triste. Toda hora eu estou triste, toda hora eu estou triste. Talvez eu esteja triste o tempo todo porque eu só estou olhando para as circunstâncias. Não estou olhando para Jesus, não estou olhando para o meu interior. Então ore, peça a Deus, me dá uma porção, mais uma porção de felicidade hoje, em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar. Muito obrigado, Deus. Quero te agradecer, Pai, quero te louvar, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a felicidade, o Senhor é a nossa escolha nessa noite. E em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor mude a nossa mente, o nosso coração. Nos ajude a viver no processo, nos ajude, Pai, a enfrentar as nossas lutas, como Paulo, nos adaptando, nos dê a capacidade de adaptação, nos dê resiliência, Senhor, em nome de Jesus, perseverança, Pai, que o dia mau não venha ofuscar o Teu reino, não venha ofuscar Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer essa troca, Pai, inteligente. Pai, nos perdoe porque nós nos apegamos tanto, Pai, a uma felicidade falsa. Nós nos apegamos tanto, Pai, a parâmetros, a situações, a coisas que mais nos cansam do que realmente nos levam à verdadeira felicidade. Então hoje nós queremos, Pai, renovar nossa aliança contigo. Você gostaria de renovar a tua aliança com Cristo? Fale, Senhor, eu renovo, eu confesso com a minha boca e eu quero viver de acordo, declarando que o Senhor é a verdadeira alegria, que o reino dos céus é o maior tesouro, que eu estou disposto, Senhor, a vender tudo, a trocar, Deus, isso que eu tenho segurado tanto e que tem me atrapalhado, eu quero trocar, Deus, eu quero trocar pelas coisas do Senhor, pelos valores do Senhor, em nome de Jesus. Você que talvez não fez ainda isso, não falou com a tua boca, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Faça isso hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero uma vida nova. Não há vida nova se eu não nascer de novo. Eu preciso nascer do Espírito. Senhor, eu entrego meu coração ao Senhor mais uma vez, Deus. Eu tomo essa decisão. Me ajude a olhar para o alvo. Me ajude a caminhar.
Peça ao Senhor, cure o meu passado, Deus. Cure as feridas do meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero até te convidar, se você quiser vir à frente aqui, receber uma oração. Nós vamos cantar mais um louvor. E você talvez se sinta assim, meio preso, né? Triste com as circunstâncias. E você entendeu também que a felicidade é pertencer a um grupo. É fazer parte de uma família. Como foi dito aqui, ninguém é feliz sozinho. Que graça teria eu ser feliz sozinho, numa ilha, né? O gostoso é compartilhar essa alegria, essa felicidade. Então eu queria, se você se olha, eu preciso de uma oração, eu não estou bem, ou eu estou bem, mas eu quero ficar melhor, e eu quero viver isso, eu quero entregar algo a Deus hoje, eu quero vender algo a Deus hoje, eu estou entregando essa situação. Vem à frente que a gente vai estar orando, tá bom? Em nome de Jesus.